que acontece? Há bastante tempo eu vinha utilizando o Nextcloud como minha solução de sincronismo e compartilhamento na rede interna, só que eu estava tendo alguns probleminhas e eu resolvi mudar algumas coisas por aqui e decidi compartilhar com vocês a minha experiência de pesquisa, utilização, teste, relacionando o Nextcloud, o Resilio Sync e o SyncThing. Eu acho que pode ajudar bastante gente aí. Pois é, há bastante tempo eu vinha utilizando o Nextcloud para fazer esse sincronismo interno, como se fosse um Dropbox da vida, só que um pouquinho além, né, porque como a gente tem a hospedagem interna, servidor interno, eu acho que é plausível ir um pouquinho além e utilizar o máximo que você tem da capacidade do hardware que você tem aqui disponível. Foi o que eu acabei fazendo com o Nextcloud, só que eu encontrei algumas limitações e algumas imperfeições, principalmente para o meu cenário. É importante frisar que eu vou comentar muito nesse episódio sobre coisas relacionadas ao meu cenário, as minhas necessidades, as coisas que eu achei que não funcionavam e não funcionaram no meu cenário. Talvez isso não seja um problema para você, talvez você inclusive ache esses meus problemas a coisa certa para rodar no teu ambiente, no teu cenário. Eu acho que é importante, quando a gente está colocando esses três carinhas que eu comentei na introdução do vídeo, o Nextcloud, o Resilio Sync, antigo BitTorrent Sync e o SyncThing lado a lado, é importante comentar que o Nextcloud ele sai um pouquinho, desgruda um pouquinho desses outros dois, principalmente porque o maior foco do Nextcloud não é o usuário que nem eu e você, é o business, tá? O Enterprise é um servidor que vai resolver às vezes do servidor de hospedagem de dados e blá 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 blá, tá? As outras duas soluções, elas são soluções focadas em não existir um servidor. Você faz conexão de ponta a ponta, assim mesmo é possível você ter um servidor, inclusive o Resilio Sync no plano business, ele tem um modo servidor para que as coisas aconteçam basicamente da mesma forma, não é a mesma forma, mas basicamente, tá? Mas é importante frisar isso, porque o Nextcloud desgruda um pouquinho desses dois carinhas e por isso mesmo o Nextcloud acaba apresentando algumas limitações, sejam elas positivas ou negativas. Antes de eu continuar aqui, deixa eu lembrar vocês de irem lá no Vartroy Music, que é meu trampo, rock and roll, musical, de onde surgiu o Vartroy, tem um monte de coisa sendo lançada. Tipo, se inscreve lá no canal do YouTube, dá o play, compartilha com a galera, chama seus amigos aí, se tiver uma graninha sobrando também, adquire os trampos que eu tô lançando. Cara, tem muita coisa bacana rodando lá. Se você curte rock and roll, dá um pulo lá, dá uma força. Vamos fazer aquele negócio bombar, beleza? Eu estava rodando o Nextcloud aqui no meu servidorzinho local, é um netbook bem velhaco, um Celeron com 2 GB de RAM, está super resolvendo o problema para todas essas situações de servidor que não precisa ser algo gigantesco. Por que o netbook? Porque ele está parado, ele não serve para absolutamente nada, e também porque a bateria dele está legal, então eu tenho no break sem ter que gastar. Isso é muito importante para esse tipo de máquina. Então assim, tava rodando belezinha, tá? Não tenho nada do que reclamar, tá rodando. Ele começou rodando no Ubuntu 16.04, já tem bastante tempo que eu estou rodando essa solução aqui dentro. E de uns tempos para cá eu comecei a fazer algumas modificações na forma como eu transfiro alguns dados, principalmente do celular. Esses vídeos que eu estou captando, eles viram arquivos muito grandes,
e eu comecei a mudar a forma como eu estava tratando os finalmente desses vídeos. Principalmente agora também que o Google Fotos está começando a comer armazenamento, acabou meio que juntando tudo e eu precisava resolver essa situação. E é aí que eu encontrei o meu primeiro problema com o Nextcloud. Quando você vai fazer upload manual de arquivos muito grandes pelo celular, putz, bicho, é zica, é dor de cabeça, é chato, é demorado, toda hora dá erro. Pelo menos em todas as vezes que eu experimentei upload de arquivo de mais de 500 megas pelo celular, tá? Para o meu servidor de forma manual, eu não tinha uma pasta sincronizando lá o tempo todo. Eu selecionava o arquivo, eu quero que isso aqui vai para o meu servidor. Todas as vezes eu tinha erro e todas as vezes aquilo... Cara, o tempo para fazer o upload, nossa, velho, aí eu falava, não dá. É mais fácil subir para o Google Fotos, se eu não quiser plugar o celular no computador, subir para o Google Fotos, baixar, era mais rápido do que o celular mandar para o Nextcloud, para o meu servidorzinho local, na rede interna. Então, assim, isso estava me incomodando demais, demais da conta. O outro ponto, e aqui a gente, isso pode ser um ponto positivo e negativo, depende da situação, como eu falei lá atrás, o Nextcloud ele não foi feito para o cenário que eu estou idealizando aqui no meu local, mas outro ponto que o Nextcloud acabou me trazendo um certo desconforto foi a forma como ele trata o armazenamento. Por todas as questões de segurança, pela forma como ele foi idealizado para rodar no servidor, onde você pode ter um armazenamento incremental. Cara, você vai lidar com unidades lógicas e blá 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 blá, coisas de servidor que a gente sabe como funciona. Por ele ser pensado muito nessa forma, quando você tem vários HDs que você quer plugar, mas não quer ter, cara, essa dor de cabeça de se algum dia um desses carinhas falharem, você ter um puta de um trampo para fazer isso voltar, porque aqui eu não tenho um servidor, um monte de coisa que eu possa criar um ambiente show de bola, sabe? Com essas tratativas todas que a gente precisa dar para esse tipo de carinha. Então, assim, eu quero ter acesso rápido aos HDs, sem muita dor de cabeça. Se o carinha parar, eu quero arrancar aquele HD dali por outro e acabou, entendeu? Isso já é um problema com o Nextcloud, porque a forma como o armazenamento é tratado ali dentro, nesse cenário meu, também estava me trazendo dor de cabeça. Tá? Eu queria poder simplesmente falar o seguinte, ó, esse conjunto de dados você vai armazenar aqui, esse outro conjunto de dados você vai armazenar aqui, e assim por diante. Eu quero aproveitar o hardware que eu tenho aqui, eu não quero ficar comprando coisa nova, muito maior, e não ter o que fazer com esses carinhas aqui. Eu quero que eles fiquem aqui até acabar a vida deles, entendeu? Então, nesse sentido, eu também não quero ter que lidar com partições lógicas, porque se uma dessas me derem algum problema, para eu restaurar isso, eu não vou ter tempo, saco, paciência para fazer isso. Então, tinha que ser uma coisa rápida. E nesse cenário, eu também estava tendo problema com o Nextcloud. E daí eu comecei a fazer uma boa busca, lembrar de todos os aplicativos que eu conhecia que fazem esse tipo de coisa. Tem o Pidio, o Cify, nossa, mas tem um monte hoje, é uma lista enorme de aplicativos open source, closed source, pagos, abertos e assim por diante. Eu queria preservar o meu armazenamento local, não queria jogar isso para a nuvem, então eu acabei limitando as minhas opções no ResilioSync, que é um aplicativo fechado, pago, tá? Ele não é open source, gratuito. Se eu não me engano, ele não é open source. Agora não tenho mais certeza também, esqueci. E tem o SyncFin. Sinceramente, a melhor solução, o melhor dos mundos para mim seria o SyncFin. Porque, cara, é um aplicativo que te dá controle de tudo, de tudo. Você faz o que você quiser com aquele carinha, apesar de ele ser o mais chato, mais complexo, mais difícil de você configurar.
Se você não está acostumado com esse tipo de aplicativo, não é intuitivo o SyncTheme, e além dele não ser intuitivo, por ele deixar você fazer tudo, tem muita opção e você pode acabar se perdendo nas coisas que ele te entrega, tá? E a forma como o trabalhinho que você vai ter para deixar as coisas belezinha, configuradinha do jeito que você quer, é maior do que nos outros carinhas, apesar de você não precisar setar um servidor. Mas no meu cenário, o ideal é que eu tenha um servidor rodando, porque senão não faz muito sentido. O Nextcloud funcionava muito bem justamente por ser um servidor e estar sempre ativo. Com esses carinhas peer-to-peer, né, que fazem conexão de ponta a ponta, não adianta nada eu sincronizar, tentar sincronizar com o computador desligado. Então, de certa forma, um servidor está sempre rodando. De forma diferente, mas está sempre rodando. Então, assim, para você deixar o cenário bonitinho, configuradinho com SyncTheme, talvez seja um pouquinho chato, mas depois de feito também resolve, show de bola. Aonde está o maior problema do SyncTheme? Aplicativo móvel. Cara, na boa, não dá. Aquilo não tem como utilizar. O meu grande gargalo com o Nextcloud era justamente o aplicativo mobile, e o SyncTheme ele simplesmente piora isso num nível master, monster, blaster. Não dá. O que é importante para mim em um aplicativo móvel hoje, principalmente porque eu tenho compartilhado muita coisa no meu Instagram do projeto musical, e a forma como eu acesso esse conteúdo, que eu achei mais fácil, sabe, que funciona para mim, não funciona no SyncTheme. Eu não quero sincronizar um calhamaço de dados no meu celular o tempo todo só para poder acessar uma coisinha ou outra, e também não quero ter que ficar colocando essa uma coisinha ou outra a conta gota só porque o aplicativo não faz o que eu preciso que faça. Então, quando se trata de aplicativo móvel, putz, velho, não dá. Uma das coisas que eu gosto demais de fazer no mobile é o seguinte: eu tenho ali uma pasta com várias subpastas, com inúmeros arquivos que já foram preparados para determinadas situações, e aí eu abro aqui meu celular, olho a lista, falo, eu quero esse. Clico nele, ele baixa, eu compartilho. Se eu quiser apagar, eu já apago. Se eu não quiser apagar, eu deixo ali. A hora que eu remover do computador ou do servidor, ele sai do celular. Essa é a função básica para mim. Infelizmente, o SyncTheme não entrega isso. Então, ele morreu aí. Eu até pensei em utilizar duas soluções ao mesmo tempo, só que não faz muito sentido. Dito tudo isso, acabei no Resilio Sync, que também não é um aplicativo perfeito. Ressalva novamente, é um aplicativo pago, fechado, ele tem um plano gratuito, você pode utilizar tipo home user, até small business user utiliza ali de boa, mas algumas coisas nele são fechadas para você assinar e pagar, principalmente o modo servidor que eles entregam é fechado. No desktop, o Selective Sync, que é o sincronismo seletivo, ele também não funciona, está no plano pago, mas você consegue fazer as gambiarras, né, de organização para isso funcionar, entre aspas, belezinha. O X da questão é que o aplicativo móvel dele funciona, que é uma belezinha, entrega esse tipo de situação, de solução, que é muito importante no meu cenário. Então eu acabei estou migrando ainda, estou testando, tem parte que está rodando no Nextcloud ainda, eu não desliguei ele, e essa outra parte que está rodando no SyncTheme. E sinceramente, resolve todas as frentes que tem me perturbado aqui. Essa questão do mobile, cara, funciona que é uma beleza, transferência de arquivos é muito rápido, eu ganho também com ele o acesso externo, porque o meu servidor Nextcloud ele é fechado apenas ao interno, eu não abri ele para fora, não quero que exista acesso externo
via HTTPS dentro do meu carinha, aqui com endereço fixo. O SyncFin ele quebra isso porque você pode deixar os trackers ativados e acessar de qualquer lugar do mundo, tá? Os seus arquivos. Claro que você não vai deixar coisa sensível aberta ali, né? Mas enfim, eu não preciso me preocupar com firewall, com bloqueio de porta e blá 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 blá. Acabo ganhando essa funcionalidade sem dor de cabeça. Consigo fazer aquele sincronismo que eu comentei lá no começo, por exemplo, essa pasta, ou esse conjunto de pastas, esse conjunto de arquivos, eu quero que você sincroniza nesse local específico no servidor, eu quero que esse outro você sincronize nesse outro local específico, ou seja, se eu quiser ter 3 HDs plugados ali dentro e esses arquivos vão ficar no HD 1, esses arquivos no HD 2, esses arquivos no HD 3, show de bola. Você consegue fazer isso no SyncFin também. O maior problema do SyncFin, como eu comentei, é o aplicativo móvel. O resto funciona que é uma beleza no SyncFin e eu até, sinceramente, preferiria estar utilizando o SyncFin. Mas o aplicativo móvel do Resilio Sync resolve. Significa que o SyncFin é pior do que os dois? Significa que o Resilio Sync é a melhor solução? Não, nada disso. Não tem nenhum melhor, nenhum pior aqui. Eu acho que todos eles têm seus prós e seus contras, como eu comentei no começo desse episódio. Para o meu cenário, para a minha solução, para o que eu quero, para a forma como eu quero trabalhar, para a forma como eu quero organizar meus arquivos, sincronizar, distribuir na minha rede interna, entre os meus dispositivos, por enquanto, depois de ter utilizado, não estou falando aqui de pensando e olhando o vídeo, não, depois de ter utilizado essas soluções, já tem um bom tempo, porque eu não estou utilizando isso de agora, eu já testo isso faz muito tempo, inclusive eu utilizava o Resilio Sync quando ele foi lançado com o BitTorrent Sync, não existia nem plano business, era tudo gratuito e depois os caras foram modificando isso. Esse é o problema também do aplicativo nesse formato. Mas assim, dito tudo isso, pelo menos por enquanto, o Resilio Sync tem se mostrado a melhor solução, pesando os prós e os contras para o meu ambiente. E cara, é isso. Eu queria compartilhar com vocês nesse episódio. Foi um episódio diferente, podia estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o Plasma 5.22, só que eu queria compartilhar com vocês isso, porque eu achei bacana trazer aí esse meio que estudo de caso, essa vivência. De repente pode ajudar você aí também, se está pensando numa solução dessa, está tendo o mesmo tipo de problema, fica aí a dica desses 3 aplicativos, sendo que talvez 2 desses possam ser a sua solução, tá? O Nextcloud, só voltando um pouquinho, ele tem muita coisa bacana, principalmente a parte móvel. Você consegue visualizar, pré-visualizar um monte de arquivo. O meu maior problema mesmo com ele foram essas 2 questões. O armazenamento, a forma como ele trata isso, que no meu cenário não encaixa. Se eu tivesse um servidor, uma forma diferente de manipulação das bases de dados minha, talvez fosse a melhor solução. E também a lentidão para o upload, isso me quebrou demais as pernas. De resto, é um excelente aplicativo, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço, fui!